A história por trás do hino, cantado por Davi em 2 Samuel 22:50. O autor de 2 Samuel 22:50 é o rei Davi. O teu nome se refere a Deus. O contexto histórico de 2 Samuel 22:50 é a vida de Davi como rei de Israel. O autor afirma que louvará a Deus entre as nações porque reconhece que Deus é o Senhor de todas as nações e merece ser louvado por todos os povos. Cantarei louvores significa que o autor irá expressar sua gratidão e adoração a Deus por meio de música e palavras. Louvar a Deus é importante porque nos ajuda a reconhecer sua grandeza, bondade e poder, além de nos aproximar dele. Podemos louvar a Deus por meio de orações, cânticos, leitura da Bíblia, testemunhos e ações de gratidão. Devemos louvar a Deus porque ele é digno de toda honra e glória e porque nos criou para adorá-lo e amá-lo. Louvor e gratidão a Deus estão intimamente relacionados, pois louvar a Deus é uma forma de expressar nossa gratidão por tudo que Ele fez por nós. Podemos aplicar o ensinamento de 2 Samuel 22:50 em nossas vidas hoje, louvando a Deus em todas as circunstâncias e reconhecendo sua grandeza e bondade em nossas vidas. No livro de Samuel, há um versículo que fala sobre a adoração universal a Deus. Ele diz que o Senhor é digno de louvor entre todas as nações, de que seu nome deve ser cantado em louvor. Esse versículo é um testemunho da grandeza de Deus e da sua importância para todos os povos. A história por trás desse versículo começa com Davi, o rei de Israel. Ele era um homem de fé e confiança em Deus e sempre buscava a orientação divina em suas decisões. Davi enfrentou muitas batalhas e desafios em sua vida, mas sempre reconheceu que sua vitória vinha de Deus. Em um momento de grande alegria e gratidão, Davi escreveu um cântico de louvor a Deus. Ele expressou sua gratidão por todas as bênçãos que havia recebido e por todas as vitórias que Deus lhe havia dado. Davi sabia que não era por causa da sua própria força ou habilidade que ele havia alcançado o sucesso, mas sim por causa da graça de Deus. Nesse cântico, Davi reconheceu que Deus não era apenas o Deus de Israel, mas o Deus de todas as nações. Ele louvou a Deus por sua grandeza e poder e por sua fidelidade em cumprir suas promessas. Davi sabia que Deus era digno de ser adorado por todas as pessoas, em todos os lugares. Esse cântico de Davi foi preservado na Bíblia como o capítulo 22 de 2 Samuel. O versículo 50 é uma das partes mais memoráveis desse cântico, pois fala sobre a adoração universal a Deus. Davi reconheceu que Deus era maior do que qualquer nação ou cultura e que seu nome deveria ser louvado por todos. Ao longo dos séculos, esse versículo tem sido uma inspiração para muitos cristãos. Ele nos lembra que Deus é digno de adoração não apenas em Israel, mas em todo o mundo. Ele nos lembra que Deus é maior do que qualquer diferença cultural ou linguística e que todos os povos podem se unir em adoração a Ele. Hoje em dia, muitas igrejas em todo o mundo cantam hinos baseados nesse versículo, louvando a Deus por sua grandeza e poder e por sua fidelidade em cumprir suas promessas. Eles reconhecem que Deus é digno de adoração por todas as nações e que seu nome deve ser cantado em louvor. Em resumo, o versículo 50 de 2 Samuel 22 é uma expressão da adoração universal a Deus. Ele nos lembra que Deus é maior do que qualquer nação ou cultura e que seu nome deve ser louvado por todos. Ele é uma inspiração para todos os cristãos que desejam adorar a Deus com um coração sincero e uma mente aberta. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, por todos os séculos. Irmão, o que você acha desse louvor? Deixe aí seu comentário, se esse louvor tocou a sua vida. E nunca esqueça que Deus é fiel para com as suas promessas e que a nossa alegria é a alegria dele. E ele se alegra com a prosperidade dos seus servos. Medite nessa palavra e nesse hino e louve ao Senhor. E não esqueça que o louvor ao Senhor é para engrandecê-lo. Não é para alimentar sua alma,
como essas músicas que são cantadas nas igrejas, esses louvores seculares. Não é isso, irmão. O louvor é para a honra e glória de Deus, de Jesus. É para engrandecê-los. Porque só Ele, o Deus Todo-Poderoso, o guarda de Israel, é digno de todo louvor, toda adoração. Porque dele, para Ele, por Ele, são todas as coisas. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A história por trás do cântico. O cântico de Simeão, Lucas 2, 28 a 32. Este é o quarto cântico relativo ao nascimento de Jesus, publicado pelo Evangelho de Lucas. O autor deste hino é Simeão. Especula-se que Simeão foi um sacerdote, mas isso não passa de uma hipótese, pois não há informações sólidas sobre sua pessoa. Simeão é o nome hebraico e o seu significado é Deus ouviu. Lucas o descreve como um homem justo e piedoso, residente em Jerusalém. Lucas faz dois destaques. O Espírito Santo estava com Simeão e ele recebeu o privilégio de ver o Messias antes de morrer. O cântico de Simeão. Ele o tomou nos braços e bendisse a Deus, dizendo: Agora, soberano Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque meus olhos viram tua salvação, que preparaste em face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de teu povo Israel. Lucas 2, 29 a 32. Ele o tomou nos braços e bendisse a Deus, dizendo... Essa declaração de Simeão traz detalhes significativos. O fato de tomar a criança nos braços e apresentá-la sugere que Simeão era um sacerdote. Porém, essa informação não está no texto bíblico. Seria ele um leigo sem uma função litúrgica? Mas isso não é importante para Lucas. O importante para o texto é mostrar a grande alegria de Simeão ao tomar o menino Jesus nos braços, sendo ele uma pessoa sem a função sacerdotal. Podemos pensar que ele foi levado e inspirado pelo Espírito Santo a reconhecer Jesus como Messias. Agora, soberano Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Versículo 29. Simeão sente-se como um escravo liberto ao reconhecer Jesus como Messias. Tomar Jesus nos braços foi o momento mais importante de sua vida. A partir daí, ele reconhece que a morte seria lucro. Conforme Filipenses 1, 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque meus olhos viram tua salvação. Lucas 2,30. A forma como Simeão expressa os meus olhos viram indica que sua experiência não foi abstrata, mas um acontecimento concreto e palpável. Ele viu, reconheceu e tomou nos braços o menino Jesus. Isso indica que Simeão lia e estudava especialmente o profeta Isaías. Isaías 9, 1 a 6, 11 e 9. Para reconhecer o Messias não basta ter a visão, mas é preciso associá-la ao conhecimento das profecias autorizadas pelas comunidades ao longo dos séculos. A profecia diz o seguinte: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, envileceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentasse. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha e todo o manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9, 1 a 6.
Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade e terá prazer em obedecer-lhe. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas com justiça julgará os necessitados e defenderá os direitos dos pobres. As suas palavras serão como uma vara para castigar o país, e com o seu sopro ele matará os maus. Com justiça e com honestidade ele governará o seu povo. Lobos e ovelhas viverão em paz. Leopardos e cabritinhos descansarão juntos. Bezerros e leões comerão uns com os outros, e crianças pequenas os guiarão. Vacas e ursas pastarão juntas, e os seus filhotes descansarão no mesmo lugar. Os leões comerão capim como os bois. Criancinhas brincarão perto de cobras e não serão picadas, mesmo que enfiem a mão nas suas covas. Em Sião, o monte sagrado, não acontecerá nada de mal ou perigoso, pois a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Isaías 11, 1-9. Portanto, essas são as profecias do profeta Isaías a respeito da vinda do Senhor Jesus. Para quem não acredita que Jesus é realmente o Filho de Deus, aí estão as profecias no Velho Testamento. Se você tem alguma dúvida, irmão, esses capítulos elucidam essas suas dúvidas, porque Jesus realmente é o Messias. Ele é o Rei, Ele reina, Ele está vivo, Ele ressuscitou e Ele é o Filho de Deus. Que preparaste em face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de teu povo Israel. Lucas 2, 31, 32. Essas palavras de Simeão mostram que ele tinha conhecimento das promessas feitas por Isaías. Também te estabelecerei como luz das nações, a fim de que minha salvação chegue até as extremidades da terra. Isaías 49, 6b. Simeão apropriou-se da tradição mais revolucionária do Messias, e todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Isaías 52, 10. Ao contrário de muitos judeus, a missão de Jesus é trazer luz e libertar toda a humanidade. A ordem "ide por todo o mundo" foi pronunciado no contexto de muita resistência por parte dos cristãos de tendência judaica. Cada um dos cânticos, como o cântico de Maria, o cântico de Zacarias, transmite uma mensagem. Maria fala da ação do Messias Jesus em favor dos fracos e humildes. Zacarias anuncia que Jesus irá iluminar os que estão nas trevas e guiá-los no caminho da paz. Os anjos proclamam que o poder e a autoridade de Deus se fará presente em todo o mundo. Por fim, Simeão afirma que Jesus trará luz para iluminar as nações que estão sobre as trevas. Louvado seja o nome do Senhor. O que você achou, irmão, desse cântico? Deixe sua opinião, comente. E que Jesus, que é a luz que dissipa as trevas, ilumine a sua vida. Em Apocalipse 22, 16, a Bíblia diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunhas dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, que a estrela da manhã, Jesus, a raiz da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ilumine a sua vida, resplandeça sobre as trevas que estão na sua vida, como o sol da estrela da manhã, como o sol ao meio-dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação.
o meu alto retiro e o meu refúgio, ó meu Salvador. Da violência me salvas. O Senhor, digno de louvor, invocarei, e de meus inimigos ficarei livre, porque me cercaram as ondas de morte. As torrentes dos homens simples me assombraram, cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos dos céus se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu fumaça de suas narinas, e da sua boca um fogo devorador. Carvões se incenderam dele, e abaixou os céus, e desceu, e uma escuridão havia debaixo de seus pés. E subiu sobre um querubim, e voou, e foi visto sobre as asas do vento, e por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acenderam, trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz, e disparou flechas, e os dissipou, raios, e os perturbou, e apareceram as profundezas do mar, e os fundamentos do mundo se descobriram, pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento das suas narinas. Desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu poderoso inimigo, e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu amparo, e tirou-me para um lugar espaçoso, e livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e de seus estatutos não me desviei. Porém fui sincero perante ele, e guardei-me da minha iniquidade, e me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Com benigno te mostras benigno, com o homem íntegro te mostras perfeito, com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras rígido. E o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha lâmpada, e o Senhor ilumina as minhas trevas. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto o muro, o caminho. E bendisse a Deus, dizendo: agora, soberano Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque meus olhos viram tua salvação, que preparaste em face de todos os povos, luz para iluminar as nações, e glória de teu povo Israel. Ele o tomou nos braços e bendisse a Deus, dizendo:
e bendisse a Deus, dizendo: agora, soberano Senhor. Podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque meus olhos viram tua salvação, que preparaste em face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de teu povo Israel. Ele o tomou nos braços e bendisse a Deus, dizendo: agora, soberano Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque meus olhos viram tua salvação, que preparaste em face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de